Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Bom, vamos continuar aí com essa série de vídeos, né? Que é muito importante e não dá para fazer. Você já percebeu, né? Que não daria para fazer em um vídeo ou dois, a não ser que fizesse um vídeo, dois, de 3 horas, 4 horas cada um. Aí quem é que iria ficar ali sentado na frente de um computador assistindo isso? Não dá. Então são diversos vídeos mesmo. Lembrando que todos os meus materiais aqui, todos eles que estão aqui contidos no meu canal, não é para fazer você desacreditar de qualquer coisa, não. Se você quiser continuar acreditando num diabo pessoal, que o teu líder religioso está dizendo que se você não for um dizimista, o diabo vai te pegar, se você não pertencer à igreja dele, o diabo está aí na rua para te pegar, não tem problema. O sentido desses vídeos meus é só para que você pense, mais nada. Nós paramos no vídeo passado sobre o título Um Duelo. A ideia de um duelo no início do ministério do nosso Salvador é expressado mais claramente no Evangelho de Lucas. A sequência dos eventos é a seguinte, olha, tem uma sequência ali, vamos ver. O Espírito do Criador vem sobre o Messias. Cheio do Espírito do Criador, o Messias foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. O diabo aparta-se dele até o momento oportuno, porque o Espírito sai vencedor. E o Espírito leva o nosso Salvador para Nazaré, onde ele lê uma passagem apropriada em Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Em certas passagens, ficamos com a impressão de que duas forças opostas estão em conflito direto. Mateus capítulo 12, dos versos de 22 a 31, mostra bem isso, é um bom exemplo. Vamos a este exemplo, vamos lá. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Esta não é a ocasião para discutir o assunto dos demônios. Deve ser suficiente apontar aqui que estas influências malignas, como quer que sejam entendidas, estão associadas ao reino de Satanás, tá certo? Vamos tentar agora seguir um certo argumento. Os inimigos dizem que o Messias expulsa os demônios através do poder de Beelzebu, ou Satanás, ou príncipe dos demônios. O mestre mostra que, até pela lógica humana, esta proposição é absurda. Se ele fosse um agente de Satanás, ele estaria promovendo atividade demoníaca e não destruindo. Vocês compreendem? Mais ou menos assim. Se ele fosse um agente do diabo, ele não estaria tirando o diabo, né, ou o Satanás daquela pessoa. Está entendendo? Ele iria promover mais pessoas sendo possuídas. E, através do Espírito do Criador, que o nosso Salvador faz esses milagres, que são hostis ao reino de Satanás. Ele está lutando pelo reino rival,
o reino do Criador. Esta é a ideia que a gente consegue ver. Daí as palavras, é chegado o reino de Deus sobre vós. Ao atribuírem a obra do Espírito do Criador a Satanás, os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito do Criador e ganharam uma repreensão bem severa. Vocês viram ali. O significado das palavras, quem não é por mim é contra mim, é algumas vezes ignorado. Evidentemente, o Messias é o inimigo de Satanás. Aquele que se lhe opõe estão assim do lado de Satanás. Quão irônico, então, que os fariseus se revelem estar no lado de Satanás ao acusar o Salvador de ser o agente de Satanás. Compreende? Se nós estamos aprendendo até agora, se Satanás ou o diabo, seja lá o que for, ele é toda aquela pessoa, né, que está do lado oposto do nosso Messias, é irônico ver as pessoas que acusam o nosso Messias de trabalhar para Satanás, eles mesmos sendo o próprio Satanás, o próprio diabo. Por quê? Porque diabo e Satanás são pessoas que agem em desacordo com as coisas do Criador e com as orientações do Mestre. Os papéis em conflito de Pedro. Vamos ver. Seguindo mais ainda esta ideia do conflito direto entre o Espírito do Criador e o diabo, relembro duas ocasiões consecutivas na vida de Pedro. Quando Pedro fez a sua confissão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre disse-lhe que a carne e sangue não lhe revelaram isso, mas o Pai no céu. Por outras palavras, o que ele disse foi inspirado pelo Espírito do Pai. Imediatamente depois, Pedro tentou fazer com que o nosso Salvador não fosse para Jerusalém para sofrer e morrer lá. E foi chamado de Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Olha só o que eu estou tentando colocar aqui. Num determinado momento é o Espírito do Pai trabalhando em Pedro. E num outro momento é Pedro se opondo a esse Espírito trabalhando nele. Mais uma vez, Satanás e o Espírito do Criador representam pontos de vista diretamente opostos. Vamos lá. Os poderes hostis em Atos. Mais expressões de hostilidade entre o Espírito do Criador e Satanás se encontram lá em Atos. No final de Atos capítulo 4, lemos que a multidão dos que aceitaram a mensagem reunida ficou cheia do Espírito do Criador. E imediatamente depois é-nos dito que eles venderam as suas possessões e tinham todas as coisas em comum. Conhece a passagem? Este impulso de juntar toda a riqueza parece ter sido o resultado direto de terem recebido o Espírito do Pai, o Espírito do Criador, conhecido como Espírito Santo. Se isso está correto, explica por que o engano de Ananias e Safira em fingirem dar tudo o que obtiveram na venda de uma parcela de terreno. É descrito como uma mentira ao Espírito do Criador. Quer este raciocínio seja válido ou não, o problema de Ananias foi, de alguma forma, um pecado contra o Espírito do Criador. Porque a narrativa, o que está escrito lá, nos mostra dessa maneira. Vamos ver agora o fato de que este pecado contra o Espírito do Criador é atribuído à influência de Satanás. Vamos ver. Atos capítulo 5, verso 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Bom, lendo esta passagem da maneira que está, você fala, tá vendo? Olha só uma passagem aí dizendo que Satanás é um ser pessoal. Mas espere um pouco. Antes que se pense que esta passagem é uma das que provê munição para aqueles que acreditam num diabo pessoal, é digno de nota que as palavras porque encheu Satanás teu coração tem um paralelo no versículo seguinte. Então, este é o mal do sistema religioso, pegar um único verso e fazer dele ali uma verdade absoluta. Mas o verso imediatamente após porque Satanás encheu teu coração, explica quem é esse Satanás aí. Vamos lá. Atos capítulo 5, verso 4 diz assim: guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em teu coração?
não mentiste aos homens, mas a Deus. Percebeu aqui? No verso anterior é dito assim, por que Satanás encheu o teu coração de tudo isso? E aí imediatamente está dizendo, olha, porque você encheu você criou isso dentro do seu coração. Está explicando exatamente quem é Satanás. Satanás é o próprio Ananias fazendo coisas ao contrário, na contramão daquilo que o mestre pede para nós. As palavras de Pedro também a Cornélio contém também uma passagem na qual o Espírito do Criador e o diabo são representados como rivais. Você está conseguindo compreender? Olha, o vídeo passado anterior a esse e esse aqui, eu estou tentando trazer para vocês que na Bíblia, ali se você olhar a grosso modo como o sistema religioso te apresenta, parece que tem lá uma batalha rival, ou o mestre e Satanás, ou o Espírito do Criador e Satanás se degladiando, se batendo, se matando. Mas você está vendo que a própria Escritura se explica. Tá certo? Vamos lá. Atos capítulo 10, verso 38 também diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aclamação pelos endemoniados. Vamos lá. Vamos tentar dentro desse contexto. Muitas pessoas ficaram impressionadas pelo fato de que existem muitas instâncias nos evangelhos e no Novo Testamento de endemoniados que proclamam em voz alta que o nosso Salvador era o Filho do Criador e que os apóstolos eram os servos do Criador. Eis aqui alguns exemplos. Vamos lá. Marcos capítulo 5, versos 6 e 7. Quando de longe viu a Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Lucas capítulo 4, verso 33 e 34. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Atos capítulo 16, versos 16 e 17. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Existem outras passagens aqui, muitos, como aqui explicamos. Alguns sugeriram que os endemoniados estavam apenas repetindo o que ouviram as pessoas dizerem. Certamente, se essa fosse a explicação, as pessoas possuídas por demônios estariam inclinadas a quê? Alguma coisa, mas muito inclinadas a atacar o nosso Salvador e os apóstolos usando blasfêmia e imposturas, porque eles teriam também ouvido muito dizeres essas coisas. No entanto, meu querido, nunca nos é dito que eles disseram mais alguma coisa do que estas verdades sobre os mestres enviados pelo Criador. Compreende? A sugestão oferecida aqui é que estes confrontos com endemoniados traziam à tona a hostilidade dos poderes rivais, o espírito do Criador e o do diabo, ou seja, o espírito do Pai, o mestre e as pessoas que se opunham a eles. As situações representavam um desafio. As pessoas dementes estavam, na linguagem da Bíblia, gravemente oprimidas pelo diabo. É assim que você lê, que eu leio. Mas o Espírito do Criador era muito mais poderoso, tão mais poderoso, que compelia estas criaturas a fazerem essas aclamações. Expressos em termos literais, estes homens manifestavam de uma maneira mais óbvia do que muitos outros, o quê? As horríveis consequências do pecado. Eles afrontavam. Que prova então do poder do Criador sobre o pecado? Que estes homens, de entre todos os outros, davam tal aclamação aos servos do Altíssimo. Correto? Os 70 que o Messias enviou parecem terem ficado muito impressionados com isso. Eles retornaram alegres dizendo o seguinte, vamos lá, Lucas capítulo 10, verso 17. E voltaram os 70 com alegria dizendo: Senhor,
pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. O que ele está querendo dizer aqui? Que os demônios lhe sujeitam. Que as pessoas que eles encontravam no caminho, que eram opostos àquela mensagem que eles levavam, se sujeitavam a eles. O diabo e os seus anjos, demônios. Vamos lá. É tempo de a gente lidar aqui diretamente com o assunto dos demônios. Conhecemos o problema. Há muitas passagens nos Evangelhos e no Novo Testamento que falam da atividade de demônios e espíritos impuros. Está cheio lá. Você já sabe muita coisa. A gente vai recapitular alguma coisa aqui. Uma leitura simples dessas passagens pode levar-nos a supor que certos seres invisíveis e malignos existiram e talvez ainda existam, que atormentavam as mentes e corpos dos humanos e hoje também fazem a mesma coisa. Loucura, surdez, mudez e outras maleitas parecem ser atribuídas a esses espíritos impuros nos evangelhos e nas cartas. Você já deve ter visto isso, que toda vez que uma pessoa está endemoniada, ou ela está muda, ou ela está surda, ou ela babava, ou ela se batia, ou estava pelada, alguma coisa acontecia ali. Já foi dito que, embora estes espíritos maus, como quer que sejam entendidos, são chamados de demônios nas nossas Bíblias, existe uma importante ligação entre o diabo e demônios. E isto já foi apontado na discussão lá sobre Beelzebul e sobre os assuntos lá atrás. O Messias, o mestre, foi acusado de expulsar demônios lá através de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ao repudiar esta acusação, ele mostra que está trabalhando contra Beelzebul e a favor do Criador. É pelo poder do Criador que ele expulsa demônios. Assim, o nosso Salvador reconhece a ligação entre Beelzebul e os demônios, e também equipara Beelzebul com Satanás. Isso significa que existe uma ligação entre Satanás, ou o diabo, e os demônios. Tá certo? Mateus capítulo 12, verso 26 e 27 diz assim, vamos lá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, repare, Satanás e agora demônios por Beelzebul, por quem expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Outra passagem que mostra que existe uma relação entre Satanás e os demônios é Lucas, capítulo 10, verso 17 e 18. E voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe, eu vi a Satanás como o raio cair do céu. Essa passagenzinha, a gente vai falar mais para frente sobre ela. Eu vi Satanás caindo como um raio. Mas aqui, o que eu estou tentando por enquanto aqui, é passar para vocês, nesse contexto, que a Bíblia sempre faz uma ligação, uma ponte, um link entre diabo, Satanás e demônio. Tá certo? Nesses dois versos que nós acabamos de ler, não somente podemos ver a relação entre Satanás e os demônios nessas passagens, podemos também discernir a natureza desta relação. Os demônios são descritos como ministros de Satanás ou anjos. Satanás tem um reino e este espírito impuro, esses espíritos são os seus servos. Isto parece apontar para a conclusão que todo o assunto deve ser visto como uma figura recorrente nos Evangelhos e no Novo Testamento. Está entendendo? Realmente, no seu registro da disputa sobre Beelzebul, Marcos nos diz que o Messias estava falando em parábolas. Lembra? Por isso que eu digo sempre, vai lá desde o começo dos meus primeiros vídeos. Desde lá atrás, desde os dízimos. Por quê? Porque quando eu montei esse meu canal, eu já falei em outros vídeos isso, mas é sempre bom colocar nas séries, nos temas, exatamente isso. Não foi à toa que eu coloquei os assuntos do jeito que estão sendo colocados, porque tem uma crescente de raciocínio dentro das Escrituras. Então o mestre aí naquela ocasião, ele falava por parábolas. Marcos capítulo 3, verso 22 e 23, vamos lá. Os escribas que o haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que espere os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas. Como pode Satanás expelir a Satanás? Entendeu? Olha, o próprio verso explica. Parábolas. Uma parábola contínua.
É isso que nós estamos vendo e vamos continuar vendo no próximo vídeo. Muito bom que você veio até aqui, aquela mensagem de sempre, vai lá no nosso canal, se inscreva, dê um joinha, comente, compartilha, peça para as pessoas irem lá no meu canal, assistirem lá, se inscrever, que isto ajuda e muito. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.